Veja no ICL Notícias, segunda edição. Esse ano, a disputa aqui é entre a verdade e a mentira. Ódio às mulheres. Após projeto contra a misoginia passar no Senado, deputados do PL articulam derrubada do texto. O grande acordão. Fabiano Zettel contrata advogado de Bolsonaro e negocia delação sobre o Master. Cabo de guerra. Prorrogação da CPMI do INSS cria tensão entre Alcolumbre e André Mendonça e STF deve decidir amanhã se os trabalhos continuam. Sem chance de conversa. Irã rejeita plano de paz dos Estados Unidos e ironiza a postura de Donald Trump. ICL, o melhor canal de notícias, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais nesta quarta-feira, dia 25 de março de 2026. Ao meu lado está o Chico Sá, que faz parte de um canal de notícias que está totalmente premiado, não é isso, Chico? Olha, aqui ninguém é fraco não, hein, cara? Absolutamente laureado, premiado. Vou te laurear aqui, ó, Opa! Fisicamente, tá? Meu Deus do céu, deixa eu pegar esse negócio para passar uma sensação dourada aqui, que maravilha. Que lindo. Além de tudo, ainda é bonito, né? O danado do prêmio. Lindo, lindo, lindo. É isso, gente. Né? Você esteve lá, né? Na hora... Estive lá junto com o Vivian Mesquita. Na hora da emoção. Representar tanta gente, né, Chico? A nossa equipe que está trabalhando aqui agora com a gente nos bastidores, fazendo o ICL no dia a dia. Olha, é muita gente para fazer isso tudo aqui acontecer. Muita gente. Que maravilha. Seria até injusto citar, né? Porque todo mundo premiado. Todo mundo dourado, premiado. Inclusive né? A nossa audiência, né? A nossa comunidade. Completamente. É quem faz. Votou na gente. É quem faz com a gente. Por isso que a gente arregaça as mangas e bota para quebrar. Vamos botar para quebrar, então. Opa! Vamos começar aqui o nosso noticiário, pessoal. Parabéns para todo mundo, para a nossa audiência que nos acompanha aqui também nessa tarde, nessa noite. Vamos para o nosso noticiário, já que fomos premiados como o melhor canal de notícias. Vamos fazer notícia. Vamos justificar esse negócio. É isso aí, Chico. Olha, o Senado, gente, aprovou um projeto de lei que criminaliza a prática da misoginia e a torna crime equivalente ao de racismo. Esse texto foi aprovado por unanimidade e define misoginia como a conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres, baseada na crença da supremacia do gênero masculino. Essas penas variam de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. Só que os deputados da direita estão usando as redes sociais para dizer que vão atuar na Câmara para barrar esse projeto, ou seja, estão contra as mulheres, né? O senador Flávio Bolsonaro até votou a favor, já vou falar sobre isso, mas os deputados de direita estão dizendo que equiparar misoginia a racismo estimula divisão e ódio entre homens e mulheres. Esse papinho é bastante antigo. E até para deixar claro aqui sobre o Flávio Bolsonaro, né, porque muita gente depois pode dizer, aliás, tentar usar isso até para conseguir angariar o voto feminino, né? Isso é um voto de coalizão partidária e ele pode se escorar nisso justamente para querer o voto, já que ele é candidato, pré-candidato à presidência. Eu quero lembrar que o Flávio Bolsonaro ele foi um dos autores do requerimento que adiou a votação do projeto. Sim, não estava querendo nada disso. Alegando viés ideológico, o Flávio foi autor de dezenas de projetos, eu quero lembrar aqui, ele teve muito tempo para pedir pela regulamentação do porte de armas, também diminuição da maioridade penal, de vários outros projetos relacionados a populismo penal e a punitivismo. Então, assim, essa é a prioridade do Flávio Bolsonaro. Nós, mulheres, nunca estivemos na pauta do Flávio. Ele não se importa com as mulheres. Muito pelo contrário, estava atuando para tentar
barrar, né? Para tentar adiar. Então, só para deixar claro aqui, antes de entrar nos demais parlamentares da extrema-direita aqui. Importantíssimo, Gabi, deixar isso bem patente, assim. Não é o perfil de quem se interessa pela causa das mulheres, de quem quer manter as mulheres vivas no momento em que o país atravessa assim, uma onda de feminicídio cruel. Historicamente cruel, mas agora está pior do que sempre. O partido dele nunca se posicionou a favor das mulheres. Pegue o Tarcísio de Freitas aqui, um exemplo mais perto aqui do ICL Notícias. Ele tem conseguido cortar qualquer verba que é para proteção, para segurança das mulheres. Então, é essa gente que odeia, na verdade, né? Nunca estiveram ao lado das mulheres. Pega o discurso da própria Damares ontem no Senado, o horror, sabe? Então, é esse tipo de gente. Vergonhoso, Chico. Eu vou aqui citar alguns parlamentares da extrema-direita, o que eles estão dizendo, até para dar nome aos bois aqui. O Nicolas Ferreira diz: inacreditável é a palavra. Amanhã começa o trabalho para derrubar essa aberração que foi aprovada hoje no Senado. Aberração, tá? Lembrem-se disso quando o deputado do PL, Nicolas Ferreira, foi pedir o seu voto, né, mulher? O Eduardo Bolsonaro disse: não posso aceitar calado que sequestrem o movimento conservador bolsonarista para uma agenda ideológica que considero antinatural e agressivamente masculina. É que pelo menos ele foi honesto, né? Ele coloca o bolsonarismo como contra as mulheres, contra a vida das mulheres. Então, acho que nesse ponto aqui, pelo menos está muito claro. Bia Kicis, também uma deputada, né? Uma mulher, dizendo: projeto de divisão e ódio entre homens e mulheres acelerado com sucesso, e a direita cai na armadilha da esquerda. Primeira pergunta a ser respondida pela esquerda, mas afinal, o que é uma mulher? Nem isso vocês sabem dizer. Eu vou aproveitar e chamar a nossa Heloísa Vilela lá em Brasília, Elo, porque senão eu vou comentar com o fígado aqui. Eu acho que eu já falei muito, quero te ouvir também. Boa tarde, querida. Então vamos botar nossos fígados juntos, Gabi, porque você falou uma coisa maravilhosa logo na abertura. O Flávio não se importa, a direita brasileira não se importa, e o que é mais triste, nem as mulheres da direita brasileira se importam com nós mulheres. Então, isso é que mais me choca. Esses homens da direita, a gente já não espera nada deles mesmo. Mas as mulheres da direita não defenderem um projeto que nos protege é absolutamente revoltante e estarrecedor. Então, eu não sei o que elas pensam da vida das filhas, das primas, das tias, das mães, né? Como elas pensam essa questão. Ou se elas acham que ano de eleição vale defender qualquer absurdo para mobilizar a base deles em torno disso. Agora, o Flávio, que não se importa nem um pingo, está sendo mais cuidadoso pensando no fim do ano, né? Opa, com certeza, né, Lu? Assim como ele está sendo cuidadoso, lembrando lá na frente que ele vai precisar do voto dos nordestinos também. Ele teve agora numa visita ao Nordeste, no Rio Grande do Norte, e ali com camiseta escrito Nordeste e tal, só que eu por curiosidade, fui ali ver o que pensava o pai, o que pensava a família inteira sobre a região, sobre os nordestinos e nordestinas. É um festival de absurdo. É ali xenofobia na veia pura. Então, eles sempre, mesmo quando eles votam por circunstâncias eleitorais, você vai dar ali faz uma pesquisa mínima sobre o que eles pensam para valer e vai bater com isso. A mesma coisa em relação às mulheres. Aliás, esse voto, que é um voto de liderança do Flávio Bolsonaro, vai pegar mal no eleitorado dele. Isso. Porque os caras são misóginos mesmo, assumidos. Assim como o Nicolas, né, chamando de aberração, Elo, é bastante descarado. O Eduardo foi mais claro sobre a posição dele, né? Até porque o Flávio é quem precisa e está tentando limpar a imagem dele com a ajuda de uma boa parte da imprensa aí também, né? Não, com certeza. O que a imprensa tem feito para limpar a imagem do Flávio é absolutamente surpreendente, não diria, porque o que a gente esperava, né, do trabalho dessa dita grande imprensa que hoje em dia vive mais de mercado financeiro do que de notícia, né? São todos, quase todos, vinculados a instituições financeiras e dependem das instituições financeiras e estão ganhando dinheiro nas instituições financeiras.
E esse pessoal, a gente sabe, Faria Lima está fechada, é com Flávio Bolsonaro, então não me espanta. Mas o que mais me espanta, Gabi, é às vezes comportamentos individuais, pessoais, tanto de pessoas da imprensa como principalmente, como eu disse há pouco, das mulheres deputadas. Não têm o direito de falar desse assunto da maneira como estão falando Júlia Zanata, Bia Kicis e essas suas colegas, né, misóginas, que conseguem ser misóginas, conseguem olhar para o índice absurdo de feminicídio que o Brasil tem, o pior do mundo, e não se preocupar com esse problema. É inexplicável, além de revoltante. Exatamente. Elô, você falou do mercado financeiro, eu queria aproveitar para entrar nessa pauta aqui também, falando do escândalo do Banco Master com você. O cunhado do Vorcaro, o Fabiano Zettel, ele trocou de advogado agora para passar a negociar uma delação premiada em conjunto com o Vorcaro, dono do Banco Master. O criminalista Maurício Campos, deixa a defesa, argumentando foro íntimo, e dá lugar ao Celso Vilardi. Vocês reconhecem muito bem esse nome, né? Ele não só fez as colaborações premiadas dos dirigentes ali da Camargo Corrêa, na Lava Jato, ele é, aliás, defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa história, né? O Elô, e eu quero muito te ouvir porque sempre bom lembrar essa conexão com o Bolsonaro, quando a gente fala do Zettel, também é de maior doador de campanha, não só do Bolsonaro, mas também do Tarcísio de Freitas lá em 2022, né? Pois é, o Vilardi a gente viu muito, né, durante todo o julgamento do 8 de janeiro, chegando e indo embora do STF, defendendo o Bolsonaro. Agora, o mais curioso disso tudo, Gabi, que eu tô achando, é dizer que o Vilardi e o Juca, o advogado do Vorcaro, vão trabalhar juntos para fazer uma colaboração premiada conjunta, que é o que a imprensa está falando hoje. Eu tô achando isso absolutamente estonteante, é uma notícia estonteante, porque o que a gente sabia é que o Vorcaro tinha corrido para fazer a delação dele, tentar propor a delação dele antes que o Zettel o fizesse, porque o Zettel é o caixa da operação. O Zettel é que pagava a mesadinha de R$1 milhão para o sicário. O Zettel é que fez os pagamentos para a campanha do Bolsonaro, o Zettel que fez o pagamento para a campanha do Tarcísio de Freitas. Então ele é o grande caixa, ele é o cara que sabe do caminho do dinheiro. Como eles vão delatar juntos, quem eles vão delatar? Quem eles vão contar para cima deles que tinha mais poder do que eles nessa história toda, né? Porque você não pode delatar o seu funcionário, você tem que delatar alguém que mandava em você ou que você tem conhecimento, que tinha poder nessa história. Então isso está ficando cada vez mais curioso, ver em que vai dar essa delação conjunta, né? O que eles vão trazer. Agora, a gente sabe que essa história do Banco Master é um poço sem fundo. Quando você acha que chegou no final, tem mais problema para você descobrir. Olha, eu nunca tinha ouvido falar em delação, parece um jogral. Um fala uma coisa, outro repete, não existe isso. Até porque o Vorcaro é o chefe do trem pagador, que é o Zettel. O interessante na delação é você pegar as contradições, o que eu disse, é um delatar o outro, aí na cadeia de hierarquia, quem pode delatar o Vorcaro é o Zettel, que era o segundo aí na hierarquia do rombo do Banco Master. Então, não faz menor sentido. Como é que você vai obter? Então, vamos combinar e vamos fechar junto. Poxa, qual a graça disso? Então, junta todo mundo, faz um jogral. Minha terra tem palmeiras, outro canto o sabiá. Porra, assim não dá. Que palhaçada. Eu tô achando isso muito duvidoso, Chico. Eu tô achando muito duvidoso cantar essa musiquinha aí conjuntamente, fazendo esse coral. Porque se a justiça, né, se o STF aceitar isso, porque melou. Aí você já sabe que melou tudo, isso não passa. Tem seriedade também, na investigação, né? Tem PGR, como é que você vai... Aí você acaba a possibilidade de ter a cadeia financeira da parada. Isso. Que seria o Zettel dizer, olha, não, mas naquela hora o meu chefe mandou trilhões para um fundo lá no Caribe. A graça de uma delação é essa.
Se está todo mundo combinado, vão combinar uma versão para que vai servir. Eles combinam depois na cadeia. Justamente algumas coisas... Exatamente. O interessante seria algumas coisas dos depoimentos de um corroborarem coisas do depoimento do outro sem um saber o que o outro está falando. Exato. Né? E aí as contradições serem exploradas por outras investigações. É isso. Elô, até falando em Master, eu queria trazer também aquela operação que a Polícia Federal fez hoje, que mirou o sócio fundador e CEO do Grupo Fictor, o Rafael de Góes, e o ex-sócio do grupo, que é o Luiz Rubini. De acordo com a Polícia Federal, o objetivo seria desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, que movimentou mais de 500 milhões de reais. Em nota, o que disse o Grupo Fictor? Informou que logo que os advogados de defesa tiverem acesso ao conteúdo da investigação, prestará as informações necessárias às autoridades. O nome da empresa também aparece no caso do Banco Master, que estamos conversando aqui, né? Em novembro do ano passado, a Fictor Holding Financeira anunciou a compra do Master, olha só o time, né? Um dia antes do Daniel Vorcaro ser preso, ser detido pela Polícia Federal lá no aeroporto de Guarulhos. Sim. Né, aqui em São Paulo. E ao mesmo tempo ele estava correndo para vender lá, tinha vendido aqui, eu não entendi nada também disso até agora, para quem ele teria vendido. Pois é. E essa Fictor, assim, é gigante, ela até há pouco, até fevereiro era patrocinadora, estava estampada ali na camisa do Palmeiras, é uma grande financeira, né? E a Fictor foi que anunciou na véspera dele, na véspera dele ser preso, que havia essa venda aí para um país árabe do Banco Master, e que no fim das contas não tinha nada disso, ele foi preso a tempo. Agora, existe uma outra área toda complicada, que é a relação da Fictor com a Caixa Econômica Federal, né? E da Caixa Econômica Federal com o BRB, porque o BRB chegou a tentar vender uma carteira de crédito, devia ser aqueles créditos podres que ele comprou do Banco Master, tentou vender para a Caixa Econômica Federal. E a operação foi barrada a tempo. Então, hoje eu conversei com o pessoal que trabalha na Caixa, que me contou que um gerente geral da Caixa em São Paulo foi preso e que eles estão achando que isso é só a ponta do iceberg, porque pode ter muito mais confusão aí. Eu não sei em que caminho, qual caminho essa investigação vai seguir, mas a gente sabe que o BRB era controlado em última instância pelo governador Ibanez Rocha, né, um bolsonarista de carteirinha. E a gente sabe também que quem comanda a Caixa Econômica Federal é a turma do Arthur Lira, outro bolsonarista de carteirinha. E a gente não sabe até que ponto a diretoria pode estar envolvida com esse problema da Fictor, ou se são funcionários que foram cooptados, como no caso do Banco Central, 2 diretores foram cooptados, mas a presidência do Banco Central, Campos Neto, não sabia de nada, né, gente? Então, não sei, me parece que o pessoal da Caixa tem razão quando diz, tá um zum lá danado, de que deve vir muito mais coisa por aí. A Caixa Econômica Federal, a maioria das diretorias sempre foram do Centrão. Tinha o Arthur Lira com um pouco de pitaco ali do Ciro Nogueira, que também apitava no BRB, do Ibanez Rocha. Então é essa turma que comanda. Exato. Foi uma grande articulação, Chico, à época, né? Justamente para o Arthur Lira ter o comando, né? Ditar as coisas ali sob o comando da Caixa Econômica Federal. Elô, eu não sei se você quer comentar ainda, eu queria trazer também a história da CPMI do INSS, né? Também que, de certa forma, está atrelada ao caso Master também. Vamos lá, então. Pois ela ficou atrelada quando não devia, né, Gabi? Porque
a CPMI era para investigar o caso do INSS. Exato. Porém, o que aconteceu? Quando eles começaram a CPMI, na verdade o caso já estava resolvido. O governo levantou essa história, a Polícia Federal foi lá e eles levantaram toda a confusão, toda a fraude e já estavam pagando as pessoas que foram lesadas. Então, quando a CPMI começou, o problema já tinha acabado praticamente. Aí eles começaram a levar a CPMI para um outro caminho. Começaram a levar a CPMI para o escândalo do Banco Master, que não era o escopo da CPMI. E ela virou um grande palco político, especialmente para o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, que quer ser candidato ao Senado no ano que vem, lá em Alagoas. Então, ele usou essa CPMI o tempo todo para fazer discurso. Ele fala, gente, eu não sei se vocês já viram as imagens, mas é um negócio impressionante. Você entra na CPMI, tá ele lá como se tivesse, sabe, filme de julgamento em tribunal, que o promotor fica andando para lá e para cá, fazendo discurso, mostrando na tela. Mas é um teatro. E ele faz isso o tempo todo, como se tivesse, né, num grande julgamento. Então, isso só tem servido como palco político. E a base do governo quer encerrar essa CPMI, espera ardentemente que amanhã o Supremo Tribunal Federal derrube a decisão do André Mendonça, porque é um problema muito sério o que está acontecendo. O pessoal foi lá pedir ao Supremo Tribunal Federal que obrigue o presidente do Senado a estender a CPMI. Acontece que o André Mendonça achou que muito bem, pode sim, a minoria, direito da minoria, mas ele está se miscuindo num poder exclusivo do presidente do Senado. É a mesma reclamação que o presidente Lula faz quando diz que ele está indicando um nome para o Supremo e o presidente do Senado não quer fazer essa batina ou só quer indicar um nome que ele gostaria. Ele também está se miscuindo no poder do presidente da República, que tem a prerrogativa exclusiva de indicar um nome para o STF. O Senado tem que sabatinar e aprovar ou não. Então você tem hoje na República essas tentativas de um poder se assenhorar das prerrogativas do outro, que é um péssimo caminho para o equilíbrio dos poderes. Então, com base nesse raciocínio, pelo que dizem as matérias da Daniela Lima e da Carol Brígido, que, como a gente conheceu aqui de perto, conhece muito bem o que acontece no Supremo Tribunal Federal, já existem vários ministros contra essa decisão do André Mendonça. E ela vai para o plenário do Supremo amanhã, precisa de 5 votos para derrubar. Vamos ver a situação em que vai ficar o André Mendonça, se ele vai ter a casa contra ele amanhã. É isso, Elô. Aqui eu quero chamar a nossa audiência para participar junto com a gente. A gente sempre lança uma votação, uma enquete, na verdade, no nosso chat. Então, todo mundo que comenta lá, sempre participando, pode participar votando também. E a pergunta é, CPMI do INSS deve ser prorrogada, sim ou não? Já está aberta lá a enquete, como a Elô explicou aqui. STF decide, então, amanhã se mantém a decisão do André Mendonça determinando essa prorrogação. E, Elô, tem também os parlamentares começando a coletar as assinaturas, né, para limitar essa prorrogação também a 15 dias. É isso, né? Para tentar reduzir justamente esse desgaste, né, ano eleitoral. Então, existe essa preocupação também do desgaste que isso pode continuar gerando, né? Essa é uma segunda, é o plano B, vamos dizer assim, né? Se o Supremo não derrubar essa prorrogação, então existe a hipótese de pedir uma prorrogação de apenas por 15 dias, o que daria ao Alcolumbre a alternativa de dizer, então eu vou aprovar esse requerimento aqui, vocês fazem mais 15 dias, e não aprovo o outro, que pede 120 dias, cara. Você imagina você estender essa CPMI aí por 60 ou 120 dias, o que seja, nesse ano eleitoral, para garantir ao Gaspar a eleição dele lá em Alagoas. Eu ouvi dizer hoje que, inclusive, ele pega os materiais todos
das exposições que ele faz na CPMI e bota ali o logo da campanha dele, tá? Só isso. Elô, ele exibe lá, ele tem um programa de TV lá em Alagoas, ele exibe na íntegra praticamente. Virou um grande palco para ele na corrida ao Senado. O que desagradou até o Arthur Lira, que também vai concorrer, pelo menos é a intenção de concorrer ao Senado. Mas ele tem crescido nas pesquisas por conta desse circo da CPI que ele leva para lá, né? Uma CPI que, vamos combinar, ela tinha um único interesse a partir de um certo momento, que era incriminar o filho do presidente, o Lulinha. Chegou uma hora que só havia uma obsessão. Vamos tentar pegar o Lulinha. Não pegaram, quebraram o sigilo, fizeram de tudo e não conseguiram provar vínculo algum do Lulinha com o escândalo do INSS. Essa era a grande obsessão, né? Uma obsessão incentivada pelo André Mendonça, que agora virou o queridinho da mídia, inclusive por ajudar nessa missão. Não conseguiram. A CPMI é um fracasso absoluto, porque foi pensada e planejada para palanque eleitoral. E, gente, a Polícia Federal já está muito mais avançada nessa história. Não existe menor sentido ao funcionamento da CPI quando você tem o próprio presidente envolvido com a roubalheira da Igreja da Lagoinha. Não dá mais. Ele mandou, acho que quase 4 milhões destinados em emendas para a Igreja da Lagoinha. Não dá. Que moral esse cara tem para continuar no comando de uma comissão parlamentar de inquérito? Exato. Exatamente. E o pior, né? Eles queriam fazer essa CPMI para, de alguma maneira, jogar o problema do INSS no colo do governo Lula. E a CPMI provou que esse escândalo nasceu e cresceu no governo Bolsonaro. E aí eles ficaram sem objetivo, ficaram sem o que fazer. E aí levaram para o caso Master e insistindo na história do Lulinha, como você disse, Chico, você tem toda a razão. Então eles perderam o objeto, eles perderam o objetivo e ficam tentando agora expandir para fazer mais discurso eleitoral. Exatamente, e já gera algum potencial de desgaste, né, Elô? Não conseguiram, mas houve ali uma movimentação na época. E eles conseguiram mais de 10 minutos, eu contei no Jornal Nacional, com esse caso do Lulinha. Não importava se havia algo concreto ou não. A gente fala muito da cartolina lá, do PowerPoint da cartolina da Globo News, mas agora há pouco, há uma semana, o Jornal Nacional gastou uns 10 minutos numa tentativa desesperada de achar alguma coisa com o Lulinha. Não era só a CPMI, era também a tal da grande imprensa. É isso. Elô, muito obrigada por hoje. Sempre bom ter você aqui com a gente. Um beijo, minha querida. Até amanhã. Aliás, amanhã não, né? Amanhã é quarta-feira. Até mais, Elô. Um beijão. Até segunda. Amanhã é quinta-feira. Quinta-feira. Opa! Quarta-feira é o dia que Elô vem aqui junto com a gente. Bom, vamos continuar falando de caso Master. É porque ontem eu não vim, né? Então dá aquela bagunçada. Fica um intervalo ali, exatamente. Um intervalo, uma lacuna. Mas já vou chamar Rodrigo Viana para se juntar a nós aqui na mesa redonda do N2 e continuar conversando sobre o caso do Banco Master, Rodrigo. Que dia é hoje mesmo, Gabi? Hoje é quarta-feira. Você está colocando a casca de banana para mim. Ao vivo é sacanagem, né, Chico? Ao vivo é sacanagem. É que tem uma placa que o diretor tá mandando chegar para cá. Buscar. Mas tem uma placa aqui que a Gabi foi buscar ontem. O Prêmio Best. Por isso que deu essa... Eu sei. Tô brincando, Gabi. Desculpa a brincadeirinha besta de quinta série. A quinta série aqui tá a todo vapor. E continuamos falando sobre Banco Master? Vamos? Vamos. Porque, olha, a gente estava conversando aqui sobre os desdobramentos da CPMI e do INSS nessa intersecção, né, junto com o Master. Mas o que eu quero trazer aqui é bem importante também, viu, gente? Tem 12 mil documentos que foram extraídos do celular do Daniel Vorcaro e lá foi encontrada uma minuta de um despacho do Tribunal de Contas da União, determinando que o Banco Central suspendesse toda e qualquer decisão a respeito do Banco Master. Tem uma apuração que é do jornal o Globo,
Segundo ela, né, 2 versões do documento foram criadas em 29 de agosto de 2025. Essas versões não têm autor nem assinatura, então não se sabe se o Vorcaro recebeu o documento, se ele enviou a alguém, isso não se sabe. Agora, o que sabemos? O relator do caso Master no TCU já era o ministro Jonathan de Jesus, que na mesma época rejeitou uma representação do Ministério Público para investigar possíveis omissões dentro do Banco Central na fiscalização dessas operações, eventuais irregularidades também no negócio entre o Master e o BRB. Ontem, inclusive, o Jonathan de Jesus decidiu suspender o processo que investiga a atuação do Banco Central durante a liquidação do Master, ou seja, ao que parece, o ministro do TCU blindou o Banco Central durante todo o tempo. Essa é a indicação, né? E o Jonathan ele foi indicado para o TCU, só para a gente lembrar, né? Ter a memória disso, por influência de lideranças do Centrão. Ciro Nogueira, que admite ser amigo, né? Sim. Como é que ele usou essa expressão, né? O Daniel Vorcaro sobre o Ciro Nogueira. É um amigo da vida toda. Amigo da vida toda. O do Daniel Vorcaro. Foi autor no Senado também, o Ciro Nogueira, de medidas que favoreceriam os negócios do Banco Master. É esse tipo de amigo, né, que o Daniel Vorcaro tinha lá no Centrão, no caso, o Ciro Nogueira. Eu só não diria que é Vorcaro versus, né, Jonathan? É Vorcaro mais, né? Mais. Jonathan, é mais provável. Só para a gente ter um cuidado, né, Gabi? Você explicou bem aqui, mas só para frisar, o que foi encontrado dentro do celular do Vorcaro foi um documento do TCU sem nome. A gente não sabe se foi o Jonathan ou outro funcionário do TCU, o Jonathan, assim, o ministro Jonathan, né? Ou se foi o contrário, foi a turma do Vorcaro que escreveu uma minuta sugerindo, olha, se vocês fizerem isso daqui, ajuda bastante o banco, né? Não sabemos, né, se foi o ministro Jonathan. O que nós sabemos é que o ministro Jonathan trabalhou pra caramba para salvar a pele do Vorcaro enquanto ele pôde, né? Ele tentou de todas as formas. Mandou investigar até o Banco Central. Ele queria enquadrar o Banco Central. O Banco Central agora já na gestão do Galípolo. Do Galípolo. Depois de feita a liquidação, a Gabi também já explicou, mas só para frisar isso, né, porque são tantos nomes, ele tentou fazer uma investigação contra o Banco Central, para dizer que o Banco Central não devia ter liquidado o Master. Então ele estava ali dentro do TCU, parece, trabalhando para o Master. E junto a isso tinha uma operação ali, a parte dos influenciadores. Exatamente, que batia. Que as matérias, não só influenciadores, mas reportagens. O Master não, desculpa. Reportagens como no blog daquele rapaz que foi da revista Época. Escosteg. Exatamente. A matéria batendo com a minuta, tudo casadinho e batendo com influência que era pago para criticar, atacar o Banco Central. Então, roteiro igual, né? Aqui era interessa. Um pacote completo. Reportagem supostamente mais aprofundada, ali com aquele ar de grande jornalismo e etc. Influência repetia e o rapaz do TCU, indicado pelo Ciro Nogueira, fazia o barulho institucional. Então, tudo casadinho. E agora tem esse documento encontrado no celular. Então, as peças estão se encaixando. É importante. É importantíssimo isso e mostra como a rede de atuação do Vorcaro estava tanto no Banco Central quanto no TCU. Então, se ele vai delatar o Jonathan? Ele vai delatar alguém que não seja o Jonathan no Tribunal de Contas da União? É uma pergunta só que eu estou fazendo. Sim. Vai delatar o Campos Neto no Banco Central ou alguém ligado ao Campos Neto no Banco Central? Então, são perguntas que a gente faz no dia em que também o cunhado está dizendo que vai delatar também. Sim, perguntar para ele sobre esse documento, né, que apareceu ali nos arquivos extraídos do celular do Daniel Vorcaro. É um caso tão complexo, né, Gabi? O caso Master, eu sei que muita gente nos acompanha aqui e fica assim, mas peraí, de que nome que vocês estão falando agora, né? É Zettel, é Jonathan, é um monte de gente. É o cunhado. Você tem que pegar, fazer ali como o delegado no começo da investigação, o delegado de seriado, né? Pega aquela cortiça, né? E coloca um... Exatamente. Isso. Aliás, é o que vai fazer o documentário do... O ICL está fazendo um documentário justamente para ajudar a gente a organizar isso tudo, né? Justamente. Aliás, esse documentário já está bem encaminhado, tem essa linha do tempo, essa preocupação aqui que a gente está falando de pegar toda essa teia e colocar na cortiça, né? Trazer aqui a teia, quem está ligado com quem, quais são as conexões. A gente vai apresentar esse documentário, a estreia é no dia 31 de março, então anota aí na sua agenda. Aliás,
Tira esses 2 segundos aqui que a gente está conversando, vai em icln2.com.br, você vai levar 2 segundos para deixar o seu e-mail, garantir a sua vaga com a gente para assistir gratuitamente, ou então, se você estiver me assistindo pela televisão, apontar o seu celular aqui para a tela, tem esse QR Code que vai te levar para esse mesmo caminho. 31 de março, gente, na sua agenda, é terça-feira, 8 horas da noite, vai ser uma estreia especial do Eduardo Moreira, junto com a Débora Maganha, e a apresentação de todo o documentário. E, olha, Rodrigo, eu acho que já vai precisar depois olhar lá na frente para uma parte 2, porque esse caso ainda vai render muito pano para manga, Exatamente, né? Eu acho que sim. E eu acho que é fundamental que a gente tenha esse documentário que explique, você achar num lugar só todas as informações bem explicadas. O papel do jornalismo, às vezes, é denunciar, é trazer a notícia em primeira mão, mas é também explicar. Cada vez mais eu acho isso, viu, Chico e Gabi? Porque é tão caótico o mundo que a gente vive, né? Que o papel do jornalista é explicar. É falar, olha, isso aqui que você está vendo, olha, tem essas e essas implicações, veio daqui, partiu dali. Não é só dar opinião também. Às vezes a pessoa quer uma explicação antes da opinião até, né? E muita gente aposta, muita gente beneficiado por um escândalo desse, aposta no caos das informações. Tudo farinha do mesmo saco, bota tudo... Isso facilita a vida deles. Exatamente. Muito bom. Então, não deixe de acompanhar, hein? Dia 31 de março, também conhecido como terça-feira que vem. Falta menos de uma semana para a nossa estreia. Já está quase saindo do forno. É fácil guardar. Dia 31 de março é dia do golpe. Do golpe de Estado aqui no Brasil. E é dia do golpe do Banco Master também. É isso. A gente vai apresentar aqui a nossa estreia. Seguimos aqui. Tem muita notícia hoje, gente. O Jair Bolsonaro vai receber alta hospitalar na sexta-feira, agora, e vai direto para casa cumprir prisão domiciliar. Todo esse noticiário em torno do Jair Bolsonaro, né, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que veio ontem à tarde, pode ter beneficiado, de alguma maneira, a candidatura do Flávio Bolsonaro. Ele que, como pré-candidato, cresceu mais nas pesquisas de intenção de voto. Vamos entender aqui, na Atlas Intel, ele supera numericamente o presidente Lula no segundo turno e está ampliando um pouco a vantagem. Colocando aqui na tela para vocês acompanharem junto comigo, tem um empate técnico, claro, né? Só que mostra um crescimento de mais de 1 ponto percentual para o Flávio de lá para cá, né? De fevereiro para cá, na verdade, se vocês observarem aí no gráfico, o presidente Lula evoluiu também, mais ou menos do que o Flávio, né? O Flávio está aparecendo com 47, está pequenininho o número, né? 47,6% e o Lula com 46,6%. Brancos, nulos e não sabem somam 5,8%. Está mais para baixo aí na tela, no gráfico, para você que está me acompanhando. É um empate, né, Gabi? Se puder voltar o gráfico rapidinho, só uma coisa, nós vamos ter a participação no entrevistado, né? Mas, assim, de dezembro para fevereiro, aí com certeza tem uma subida do Flávio. Mas de fevereiro para março, praticamente andou de lado. Os dois candidatos ficaram no mesmo patamar. Porque os dois bateram no teto da rejeição, me parece, né? Com o Flávio Bolsonaro, com a exposição nunca antes vista nesse país, né? Exatamente. Aliás, está morando nas TVs a cabo. Ele passa a tarde inteira, chamado a cada segundo e tudo. Uma mega exposição e não deslocou tanto, tá? Manteve praticamente o índice de fevereiro. Bom, vai ser uma campanha disputadíssima. Isso acho que o nosso entrevistado vai entrar para... isso vai. Com certeza. Ele chega aqui agora para conversar com a gente. Ele é jornalista, cientista político também, Eduardo Heleno. Professor, boa noite. Prazer te receber aqui no N2. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso, também, meu caro. Professor, eu vou te passar para analisar aqui o cenário. Só tenho que dar os dados técnicos aqui, né? O ano eleitoral foram 5.028 pessoas entrevistadas entre os dias 18 e 23 de março, margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos e um índice de confiança de 95%. São dados técnicos, mas é sempre bom também olhar as datas em que isso acontece, porque o cenário político acontece. E essa é uma pesquisa de internet também, né? Exato. De internet. Professor, a gente quer sua avaliação sobre esse empate técnico, mas que mostra o Flávio Bolsonaro com um crescimento aí, né, de 1 ponto percentual. Perfeito. Eu acho que a melhor designação é o empate técnico nessa pesquisa, e que ainda não é uma pesquisa decisória, porque a gente vai ter outras pesquisas
muito provavelmente sendo divulgadas essa semana e semana que vem, e que podem mostrar uma leve alteração para mais ou para menos. Mas nessa pesquisa, o acompanhamento que foi feito, né, mostra uma queda do presidente Lula em dezembro, né, e um aumento um aumento da intenção de voto no Flávio Bolsonaro. Isso é muito interessante, primeiro porque mostra que há uma certa rejeição por parte do eleitorado ao Lula, né, mas essa fotografia é ainda uma fotografia muito primária. Tá? Devo lembrar que nas eleições, cada eleição é diferente, mas nas eleições de 2006, em que o presidente Lula tinha muito mais popularidade do que tem hoje, ele começa, mais ou menos nessa época do ano, em 2006, há 20 anos atrás, né, com índices que eram inferiores ao então pré-candidato José Serra. O Serra tinha mais de 33% dos votos e o Lula tinha menos de 30%, embora estivesse surfando na popularidade. E naquela época, né, era a questão do mensalão afetou esse início de campanha. Então, naquela fotografia de 2006 e comparando agora, o Lula está até melhor, porque ele já parte de uma base de mais de 40%, em algumas outras pesquisas até mais de 45%. Veja bem, na reeleição de 2006 era 33%. Agora, cada eleição tem uma lógica distinta, e a lógica que nós vemos hoje é de uma polarização, né, por pessoas que não têm um candidato fiel ali, no caso da base bolsonarista, né? Então a gente tem que ver com um certo cuidado, mas quando a campanha começar, aí a responsabilidade dos coordenadores de campanha de fazer essa batalha por corações e mentes. Há um outro detalhe também no gráfico, né, que aponta uma queda também do presidente Lula em relação a Flávio Bolsonaro, né, em fevereiro, que pode ter vinculado, né, com a questão do carnaval. Mas depois a curva ela suaviza, tanto para o presidente Lula quanto para o Flávio Bolsonaro. Então, esse empate técnico ele ainda pode ser, né, com as próximas pesquisas chegando, ele pode ser mais esclarecido, se é realmente um empate, se o presidente Lula ainda tem uma vantagem, né, e também com agora o panorama de volta do Bolsonaro, né, para uma prisão domiciliar, como é que isso afeta a campanha. Professor, eu não sei se a gente tem os gráficos aqui de primeiro turno, essa pesquisa Atlas, a gente não tem, mas eu posso trazer aqui de cabeça que agora há pouco no programa anterior, no ICL Urgente, a gente trouxe, né? O que chama a atenção para mim nessa pesquisa? Bom, há uma estabilidade de um mês para o outro, de fevereiro para março, as linhas estão praticamente iguais. Ah, mas o Flávio está 1 ponto na frente do Lula. 1 ponto é margem de erro, é empate, assim como na anterior também dava empate. Então a gente tem um empate. Quando a gente vai observar o primeiro turno, o que chamou a atenção para mim é que, tá aí na tela, tem sim. Ó, cenário 1, que é o cenário mais provável hoje, Lula 46, Flávio 40, aí vem Renan Santos, daquele partido MBL, Missão, né, que chama agora, com 4%, mesmo índice do Caiado, o governador, que tem uma exposição grande e tal. Exposto desde 89. Desde 89 em cima do cavalo branco. Mas me chama a atenção o Renan Santos ter 4% e empatado com o Ronaldo Caiado e com o Romeu Zema. Por que me chama a atenção? Porque o Renan é do MBL, que tem muita atuação nas redes sociais. Então, eu acho que essa pesquisa, não é que eu esteja dizendo que a pesquisa está errada, não é isso. Mas ela capta muito a vibração das redes sociais. Tanto é que o Renan, que não tem, você sai na rua, as pessoas não sabem quem é Renan Santos. Nas redes sociais, capaz que saibam. Né? Então, tem esse foco maior nas redes sociais. Agora, ela capta a tendência? Capta. E teve uma tendência de redução da diferença, isso todas as pesquisas captaram. Só para não dizer assim, não é que eu esteja brigando com os números, não é nada disso, mas só para fazer essa lembrança, o Chico tinha lembrado também rapidamente. É uma pesquisa que é feita assim na internet. Você está lá no Instagram, de repente pisca assim, Atlas, você quer responder uma pesquisa eleitoral? Sim. Ah, eu quero. Você tem que ter a disposição, né? Gente mais assim disposta a lidar com o assunto político para responder. É diferente de quando você está na rua e vem o pesquisador do Datafolha, do antigo Ibope, e faz na rua. É outro tipo de pesquisa. Então, eu acho importante só fazer essa observação. Claro. Né, Chico? É isso. Eu não sei, professor... Exato, Rodrigo. Diga. Exato. E aí é um ângulo diferente do assunto. Então, dependendo do ângulo que você pega, você pode ver um candidato mais proeminente.
Lembrar também que há uma grande massa de eleitores que não vão usar as redes sociais para debater política, mas vão usar as redes sociais para se divertir, para interagir, né? Então, a gente perde um pouco. E há uma parte do eleitorado que sequer usa as redes sociais assim para ser um alvo dessa pesquisa. Mas as tendências, há uma possibilidade dessa linha de tendência estar indicando um fator importante, que a despeito da certa ausência de carisma do Flávio Bolsonaro, existe uma bolha ainda, né, do qual ele ainda mantém ali, muito pela herança do pai, uma certa força, né? Mas a campanha, a gente está em pré-campanha ainda, então existe ainda uma grande avenida. E parafraseando 2006, em maio e junho de 2006, né, o Lula foi recuperando o terreno, né, e inclusive o Serra abdicou em relação ao Alckmin a possibilidade de ser candidato. E aí foi um caminho totalmente diferente. E o Lula já começa esse ano com 46%, 45% dos votos. Então, na verdade, o Lula precisa mais dele mesmo, da constância da sua equipe, né? E, é claro, o Flávio Bolsonaro vai buscar todos os recursos para angariar corações e mentes daqueles 4%, ligado ao MBL, ligado ao Caiado, né? Porque é uma eleição que vai ser muito disputada, né? Voto a voto. Um voto muda toda a eleição. É essa mentalidade que vão estar nas duas campanhas. Com certeza. Eu até queria aqui chamar a atenção para uma fala do presidente Lula, que participou de uma instalação de uma fábrica chinesa de trens lá em Araraquara, em São Paulo, né, interior, falando da ausência do Tarcísio no evento. Ele não é mais pré-candidato à presidência, mas o colegiado eleitoral de São Paulo é bastante importante, né? O Lula sabe disso. Vamos ver o que ele disse, o que ele falou sobre as eleições. Vamos assistir. Esperem, porque este ano é o ano que a verdade vai ter que derrotar a mentira nesse país. Essa é a disputa deste ano. Não é Corinthians e Palmeiras, não é São Paulo e Santos, não é China e Estados Unidos. Esse ano a disputa aqui é entre a verdade e a mentira. Esperem, porque este ano é o ano. Os bolsonaristas aí, né? Num outro momento que ele critica a ausência do Tarcísio, que está em campanha pela reeleição no governo de São Paulo, mas aí ele estava falando dos bolsonaristas. Ele dá um mote quase de campanha aí, Chico. Verdade contra mentira. Já joga na pauta ali o que seria o grande embate desse ano, né? Mas tem uma questão que eu gostaria de discutir com o professor. A gente nota que depois da largada, do primeiro momento em que o Flávio recorre ao nome do pai ali, a mídia e o próprio Flávio e a campanha dele passam a tirar o Bolsonaro do nome e usar o Flávio, como detectou também a ombudsman da Folha outro dia, assim, como a imprensa tem caído no conto do próprio Flávio Bolsonaro e o chama apenas de Flávio. Daqui a pouco pode ser Flavinho, Paz e Amor, alguma coisa do gênero. Mas tem esquecido o Bolsonaro. Isso é apenas um detalhe que não conta ou isso é uma leitura correta? Tirar o Bolsonaro, uma vez que já está ligado ao nome dele, favorece o candidato, professor? Favorece. E curioso que não tira só o pai, tira o irmão, que está respondendo a um processo de perda de mandato. Sim, né? O outro irmão que está sendo candidato em Santa Catarina. Então, e, de certa maneira, só vincula, às vezes, a esposa. Porque quando você tem... A Michelle dificilmente sairia candidata a presidenta, né? Então, ela vai sair a senadora. Mas se vincula a uma ideia de que, não, é possível que ela saia candidata, que ela defenda Tarcísio. Isso mantém o clã com agenda de imprensa e de certa maneira, faz uma campanha, vamos dizer assim, indireta, mantendo eles no foco da agenda política. E, ao retirar o nome, por um lado, né, você cria uma certa nova visão, como se fosse um Bolsonaro renovado, um Bolsonaro que até usa linguagem neutra, mas, na verdade, é apenas uma ilusão de ótica, porque
não é uma forma sem função, no sentido de que essas coisas são apenas o pano de fundo para tentar angariar uma imagem, né, menos negativa, como foi a do pai. Mas eles estão muito imbricados, né? Quando o Bolsonaro retornar quando for para a prisão domiciliar, a gente vai ver essa união de novo, né? E é muito difícil que o Bolsonaro, pai, abra mão da candidatura do filho à presidência. E creio que a imprensa tem que entender o que é o clã. Entendendo o que é o clã, eu acho que fica mais fácil de entender qual o caminho possível dentro das eleições, dentro de um governo, de um novo Bolsonaro no poder. Olha, até observando as linhas do segundo turno que a gente viu agora há pouco no ar, a minha impressão é o seguinte: o que o Flávio tinha para crescer usando o nome Bolsonaro, ele já cresceu, né? Agora tem e o Lula está ali também, 46, o Flávio Bolsonaro 40 e pouco. Agora é uma batalha para conquistar aqueles 10% que não estão nem de um lado nem do outro, que alguém já chamou de terceira via, que não existe no Brasil. Então, por isso que o Flávio Bolsonaro vira Flávio. Sim. Então, a transferência já está feita. Sim. Agora ele precisa mostrar que ele não é tão durão, tão mal educado, que não come leite condensado em cima da mesa, que não fala tanta besteira que nem o pai, para conquistar aquele eleitor, talvez, que na outra eleição votou na Simone Tebet, que agora está com o Lula. Então, é uma operação assim de sintonia fina que ele vai buscar ao longo desses próximos meses. E a imprensa brasileira está dando uma forcinha para o Flávio Bolsonaro, transformado em Flavinho nesse momento. Ou então só Flávio, né? Então sem o sobrenome. Exatamente. Então a gente está... Deve ter saudade ter saudade do cercadinho, viu, Rodrigo? Pois é, tem uma parte que tem. O pessoal deve estar com saudade do cercadinho, da maneira como eram tratados os nossos colegas de imprensa. Exatamente. Pois é, porque a turma que faz PowerPoint sem colocar o Jair Bolsonaro e o Tarcísio, né? Fizeram aquele PowerPoint na semana passada, então estão com saudade. Mas é uma saudade que opera pela via do mercado financeiro de São Paulo, da Faria Lima, né? Essa ligação se faz pelos patrões, vamos dizer também, né? Principalmente. Então, você tem o mercado, os patrões, os donos da mídia, o centrão, numa operação de vamos derrotar o Lula, o que tiver que ser feito vai ser feito, né? Vai ser uma eleição, já está evidente, né? Duríssima, né? Vai ser decidida ali por 2, 3 pontos para um lado ou para o outro, né? É isso. Vamos ver como é que essas questões ligadas ao Flávio, né, a própria rachadinha, como é que tudo isso vai aparecer durante a campanha eleitoral também, né? Isso vai aparecer mais fortemente também ao longo da campanha. Agora, eu quero trazer um outro caso aqui relacionado ao Rio de Janeiro, né? O presidente do Partido Liberal, o Valdemar Costa Neto, ele disse que o partido não vai assumir riscos jurídicos na eleição do Rio. Por conta disso, o partido só vai manter a candidatura do Cláudio Castro ao Senado se a decisão do TSE, que deixou o Cláudio Castro inelegível até 2030, se essa decisão for revertida. O ex-governador já disse que vai acionar o TSE para reverter essa punição. A gente vai ouvir o professor também sobre a probabilidade disso acontecer, né, na prática. Mas o Cláudio Castro, ele vai poder concorrer nas eleições agora em 2026, mesmo condenado, né, porque a legislação eleitoral admite candidaturas com pendências judiciais ainda não resolvidas. Mas na prática, professor, ele vai conseguir reverter essa punição? É possível? Porque parece assim, com essa frase do Valdemar Costa Neto, já dá a indicação de que largou a mão do Cláudio Castro totalmente. Pelo PL não sai, só se ele for para outro partido, é o que está dizendo o Valdemar, né? É interessante porque, pela lei, ele pode ser candidato, né, até a sentença transitar em julgado. Então tem primeira, segunda instância, então ele pode ser candidato, pode ser eleito, e ao ser nomeado, né, ao tomar posse, se o processo tiver sido encerrado com a condenação, ele não toma posse. Então essa que é a diferença, ele pode se aproveitar desse tempo legal, né, entre uma primeira condenação e até o trânsito em julgado para se candidatar e concorrer às eleições. Agora, isso tem um impacto também na campanha dele. Ele vai começar a campanha como um candidato que está vinculado a um escândalo, que teve o seu vice que renunciou, que acabou indo para o TCU e que, devido a toda essa questão, inclusive há uma dupla vacância no governo do estado do Rio de Janeiro.
Então, ele tem que analisar se a sua popularidade é suficiente para obter votos para o Senado. Porque ele não vai disputar sozinho, ele vai disputar com outros candidatos de peso no Rio de Janeiro. Então, isso vai ter que ser avaliado, os custos, né, de entrar numa eleição para o Senado ou para o governo do Estado, né, sem o apoio partidário, ainda disputando com outros colegas e ainda sobre o escrutínio, né, da justiça. Assim, pelo que eu entendo, professor Chico também, quer dizer, o PL está dizendo não queremos o Cláudio Castro candidato porque pode ser um candidato que lá na frente ganha, mas não leva, que é provável que isso aconteça. Ou pode nem ganhar, né, porque está desgastado já. Então, se ele quiser ser candidato, ele teria que sair do PL, buscar um outro partido na direita e sair candidato por esse outro partido, o que ele pode fazer até, talvez, 2 semanas, até o comecinho de abril. Pega uma sigla dessas de aluguel aí, pequena, né? Uma sigla de aluguel e tenta ser candidato. Mas daí ele vai estar excluído da máquina do bolsonarismo no Rio de Janeiro. É uma candidatura que está fadada a ser derrotada, né? Provavelmente o Flávio Bolsonaro e os irmãos, junto com parceiros até da milícia, porque a gente sabe que eles gostam, devem lançar 2 outros nomes. E aí o Cláudio Castro vai ter que ser um candidato por fora. Eu acho uma candidatura fadada a naufragar. E tem a máquina, né? A máquina partidária. Né? Sim, claro. Que mantém comitês, que fazem a mobilização. Não vai fazem com ele. Mobilização em tudo quanto é lugar, incluindo templos e igrejas. Né? O Cláudio Castro era cantor, né? É cantor. Cantor gospel. Ligado a um ramo cantor gospel. Então, tem essa base. Né? Embora ele tenha seus fãs, né? Acho que fica muito difícil e arriscado ele tentar algo a mais. É isso, eu também estou achando. Essa imagem vindo na minha cabeça, um momento como esse. Os fãs do Cláudio Castro? Não, a cantoria. Cantoria. Né? Ele canta, inclusive em churrasco, eu já vi a imagem. É verdade, também já vi essas imagens. Não dá para apagar, né, da memória. Agora, eu queria trazer um outro assunto ainda aqui, que é importante, sobre os penduricalhos, né? O STF formou maioria para limitar esses penduricalhos para até 35% do teto do funcionalismo público. Então, na prática, um magistrado em fim de carreira pode receber até R$ 78.500 mensais, tá, Chico? Mensais, esse valor, que é inferior à média atual de remuneração, que é em torno de R$ 95 mil. É até difícil, né, fazer esse cálculo assim na nossa cabeça, né? Nossa, que abuso, Pela proposta, só vão poder ser pagos os penduricalhos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal e qualquer outro pagamento extra vai ser considerado irregular e proibido. Essa medida é temporária e vale até o Congresso Nacional aprovar uma lei definitiva sobre esse tema. Mas já temos um indicativo anterior do que o Congresso Nacional acha, né? De como eles legislam a respeito dessa história. Uma decisão salomônica, né? Mantém o penduricalho, mas só metade, só 1/3. Então, em vez de 100 mil, cai para 78, coitados. Pelo amor de Deus. Aliás, está sendo julgado, a gente tem as imagens agora né, acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal, da TV Justiça. Né? Agora, neste momento, fala o ministro Edson Fachin, mas devolvendo aqui a palavra ao professor também sobre a questão dos penduricalhos, né? Dessa decisão aí que dá quase vamos tentar dizer assim, né? Está tentando fazer o que dá ali dentro das possibilidades. O Flávio Dino tinha tido uma decisão um pouquinho mais dura, né? Exatamente. Que era limitar mesmo no teto. Fica no teto e pronto, o resto está furando o teto. Mas daí estava gerando uma espécie de rebelião na base dessa categoria tão pujante que é a categoria dos magistrados. Sofrida, né? Sofrida. Pelo amor de Deus. Seria sofrida, professor. É a história do lanche, né? Do lanche, vale paletó e tudo. A discussão mais civilizada seria falar sobre o teto. E até que ponto, né, sair do teto seria o caso da exceção, de algumas exceções. Mas a gente já está falando em dobro, se é a média aí computada, quase o dobro do teto, sendo que a média atual já é o dobro do teto. Então estamos numa distopia, no sentido de que há uma legislação que mantém o salário, né, os vencimentos de um ministro do STF como teto, e, ao mesmo tempo, nas cortes estaduais e também no Ministério Público, que teria também que fazer o papel de fiscalização, a gente tem o inverso. Vários magistrados, por uma série de direitos que foram adquiridos, mas que acabam lesando no sentido de
A gente pega auxílio educação muito superior à média do funcionalismo público, auxílio saúde muito superior à média do funcionalismo público, né? Em alguns lugares, a possibilidade de venda de férias, entre outras, por tempo de serviço ou também por excesso de trabalhos, e isso sai um pouco da lógica, porque se fosse adotado para todo funcionário público, todo servidor público, né, com certeza teria uma grita muito grande da sociedade. E essa questão do judiciário é uma questão muito complicada desde o momento que se foi discutida a isonomia entre os poderes, né, logo depois da Constituição de 88 e no estabelecimento da unidade real de valor que daria margem ao plano real, né, porque se discutia se haveria isonomia entre os poderes e nunca houve realmente. Há uma diferença, embora nós, teoricamente, defendemos a ideia de equilíbrio de poderes, de um poder fiscalizando o outro. No caso do judiciário, né, o ministro Flávio Dino aponta que há uma tendência diferente, principalmente nas justiças estaduais. E essa discrepância entre salários ela é gritante, né? A gente se acostumou ao absurdo. Então, por isso que eu falo que a gente está numa distopia. Uhum. É isso. Professor, Perfeito. olha, muito boa a sua participação aqui no N2. Estava com saudade de ouvir o professor Eduardo Heleno vindo aqui agora no N2, e já foi bastante no Em Detalhes também, sim, especialista em militares também, né? Enfim, nos nossos dados históricos. Professor, um prazer te receber aqui também. Um abraço. Obrigado. E até uma próxima. Prazer, Gabriela. Prazer, Chico, Rodrigo. Um abraço a vocês. E, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, viu? Valeu, meu caro. Boa noite. Saiu uma notícia agorinha, Rodrigo, que eu quero trazer aqui para vocês. Um ex-editor da Globo, da Rede Globo, com 30 anos de experiência lá dentro, deixou a equipe de comunicação da pré-campanha à presidência do Flávio Bolsonaro uma semana depois que ele foi contratado. O Tíndaro? Tíndaro Menezes. Tíndaro. Nossa revista Liberta tinha trazido em primeira mão isso, a reserva exclusiva. Mas acabou de sair essa história. E eu atribuo muito ao Carluxo, porque eu li parecia aquela linguagem meio surrealista do Carluxo, mas ele critica numa nota semana passada, diz, vem esses marqueteiros por aí, estamos esquecendo a base, que é o tiozão do Zap e tal, isso é que faz a nossa glória eleitoral, não é marqueteiro. Eu acho que o Carluxo derrubou isso aí. Ou essa marca, né, de unidade do Bolsonaro com a Globo também podia pegar mal. Pode ser, pegou mal nas internas também. Só para esclarecer, o Tíndaro, que é o nome desse Tíndaro Menezes. Tíndaro Menezes. Eu conheço, cheguei a trabalhar com ele, não sou amigo assim, mas cheguei a trabalhar com ele. Ele é especializado no chamado jornalismo investigativo. Muita gente acreditava que o Tíndaro tinha entrado na campanha do Flávio para fazer dossiês. Para fazer dossiês. Isso não é claro que oficialmente ninguém vai assumir isso, né? Então ele entrou do ponto de vista oficial. Não, o Tíndaro Menezes está chegando para fazer o contato com a imprensa. Mas como ele trabalhou 30 anos no núcleo de matérias investigativas da Globo no Rio, e ele conhece profundamente o Rio de Janeiro, bastidor. Ele sai da Globo, inclusive, numa suspeita de uma investigação dessa, né? Ele saiu da Globo por suspeita de envolvimento com uma fonte, envolvimento que nunca foi comprovado, ele não foi condenado, mas envolvimento mesmo financeiro, é a denúncia, né? Ele nega e ficou por isso mesmo. Mas, então, esse é o quadro. Esse sujeito tinha entrado aí para ser o assessor de comunicação, um deles, e agora não durou uma semana. Curiosa essa história, ele alegou, pediu afastamento, né? Alegou questões pessoais. Todo mundo alega. Toda questão é pessoal, aliás, né? Claro. E a reserva exclusiva, que é a nossa coluna de notas e de apurações de bastidor, da revista Liberta, foi a primeira a trazer isso na semana passada. Sim. Nota da reserva. Essa nota, e agora está vindo a renúncia. Se confirma, né? Não, está vindo a renúncia. A gente tinha trazido que ele tinha entrado, só que agora ele já saiu. Então, isso aí. Provavelmente gerou uma queimação ali. Isso ainda vai ser apurado, a gente vai atrás disso depois. Muito bom. Então, agora, trazendo também esse bastidor ali de como está o clima na... Pode ser também, ele é muito da política carioca ali. Isso. Cláudio Castro, aquela turma toda, bolsonarismo do Rio, pode ter sido um rolo
regional lá. Um rolo regional, pode ser. É. Pode ser. Vamos apurar melhor, porque nós é que trouxemos em primeira mão, depois a gente vai correr atrás sim. dessa informação. É isso aí. Ó, fiquem de olho, hein, na Revista Liberta e na coluna de bastidores também da Revista Liberta, Só que é a coisa, reserva só exclusiva. coisa quente. O Cine Trancoso, Quentíssima. E por sei exemplo, que hoje é o dia que está sendo ali preparado, É. né? Hoje é o dia... as festinhas calientes do Banco Master foi também Isso. reserva exclusiva. Furaço, semanalmente, Chico. Tá tudo lá. Vamos virar aqui o nosso assunto para a página internacional, gente? Por favor. Rejeitou o plano de paz enviado pelos Estados Unidos e também ironizou o presidente Donald Trump. O pacto que foi apresentado pelos estadunidenses prevê o fim de todas as atividades nucleares do país. Você está vendo aí na tela a nossa manchete. Só que não fala em mudança de regime e nem em denúncias de violações de direitos humanos. Aliás, o Irã já apresentou à ONU uma denúncia, né? Quando houve aquele bombardeio contra uma escola que deixou mais de 160 crianças mortas. Vamos ver quais as condições que foram impostas pelo Irã nessa negociação. A gente vai colocar aqui na tela agora essas exigências do Irã para começar uma negociação. Aí, agora sim. Cessação total das agressões e assassinatos por parte de Estados Unidos e Israel, criação de mecanismos para garantir que a guerra não seja reiniciada, pagamento de indenizações e reparações de guerra, a conclusão da guerra em todas as frentes e para todos os grupos de resistência envolvidos em toda a região, incluindo Hezbollah, reconhecimento e garantias internacionais quanto ao direito soberano do Irã sobre o Estreito de Hormuz. Até a porta-voz da Casa Branca, que é a Caroline Leavitt, respondeu que o Donald Trump vai desencadear o inferno contra o Irã se Teherã não aceitar um acordo para pôr fim a essa guerra. Fez uma ameaça, né, nos moldes do governo Donald Trump mesmo. Vamos chamar o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, para conversar com a gente neste N2. Professor, boa noite. Toda semana, hein? Não tem dia tranquilo para a gente conversar com o professor Trevisan. Gabriela, o nosso amigo Trump está, vamos dizer assim, agitado, né? Uhum. Ele está movimentado, né? Boa noite, Chico, boa noite, Rodrigo, boa noite, Boa Gabi. noite, professor. O que, de fato, nós temos, né, é uma distância enorme, não é, Gabriela, entre a realidade e as palavras, né? A realidade é que o Irã, desculpe, né? Quem tem a chave do cofre é o Irã, não são os Estados Unidos. Nós vamos fazer uma cortina de fogo, ameaçar o Irã assim. Não adianta ameaçar o Irã com o fogo dos infernos, porque não é bem assim na religião deles. Mas, enfim, é ameaçar com tudo, né? Tá bom. O Irã olha para isso e responde da forma que eles responderam, né? Com muita clareza, eles apenas responderam o óbvio, né? Não vai ser assim. Não é isso. E sabe por que eles estão respondendo isso, né? Porque a capacidade de retaliação do Irã bate aonde mais dói. A possibilidade que o Irã tem de fazer um estrago nos preços do petróleo é muito maior do que o que ele já fez. Não é só, sabe, hoje está mais claro o processo, né? Acho que nós não tínhamos compreendido bem. Não é só o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é um caminho, né? Não é a reabertura do Estreito de Hormuz, talvez seja o mais fácil, né? O Irã bombardeou, Gabi, né, na semana retrasada, Fujairah. Fujairah é um campo de tratamento, é um campo de refino, é um campo de estoque e é um grande porto de escoamento de petróleo. Basta um número para a gente entender o tamanho do estrago, né? Até 28 de fevereiro, esse porto de Fujairah, que é um porto Fujiara, né? Como eles gostam de falar, né? Esse porto, até o fim de fevereiro, ele exportava em torno de 25 milhões de barris dia. Depois do ataque iraniano, da semana retrasada, e do segundo ataque, esse porto está exportando 9 milhões de barris dia. E o Irã avisou, qualquer ataque mortal para cima da gente, nós encerramos esse porto.
Nós vamos atacar aí. Como ele atacou também o porto de Yandu, no Mar Vermelho. Não é que são 2 portos de saída de petróleo alternativo, não é isso. É porto de efetivo escoamento de petróleo normal, não pelo estreito. Em outras palavras, reabriu o estreito, na semana seguinte está tudo bem com o preço do petróleo. O que o Irã fez aí não é desse jeito. Vai levar meses para ser reconstruído. O petróleo vai mudar de patamar. Todos nós aqui no Brasil já vimos todo mundo já sentiu a subida dos preços. Não na gasolina só, no resto, todo mundo já sentiu. Então, quando nós olhamos para esse quadro, a possibilidade de estrago que o Irã tem no dia seguinte do final da guerra ou de uma tentativa é enorme. O petróleo vai mudar de patamar de preço, presta atenção nisso. Se ele atacar de vez mesmo e encerrar esses portos de escoamento, vai levar meses para que as economias da Arábia Saudita, todos eles, recuperem poder de escoar petróleo. Eles estão parando a produção porque eles não têm onde armazenar e o porto está destruído, eles não têm onde escoar o petróleo. Essa possibilidade fez o senhor Trump fazer os anúncios de segunda-feira. Os anúncios de segunda-feira não visavam apenas tentar conter o petróleo, visavam dar alguma calma no mundo árabe moderado. É disso que nós estamos falando, porque a capacidade do troco do Irã é muito alta. Professor, fale, Rodrigo, não, eu ia só dizer que, além disso tudo que o senhor está dizendo, que tem a maior importância, essa questão do petróleo, dos portos destruídos, que mesmo parando hoje a guerra, você tem uma dificuldade de escoamento do petróleo, meses. Me chama a atenção, a Gabi trouxe agora há pouco as exigências feitas pelo Irã, tá, né? Querem falar de parar a guerra? Vamos falar. Me chama a atenção um ponto, que pare a guerra em todos os frontes, inclusive no Líbano, porque Israel está aproveitando o contra-ataque, né, supostamente, entre aspas, para tomar um pedaço do território libanês. Eles já disseram, já tem algumas declarações... eliminar completamente da cena política libanesa o Hezbollah. Isso significa excluir desse contexto 3 milhões de pessoas. Sim, e tomar um quarto do território. 4 milhões de pessoas vivendo do jeito... Porque agora saiu da manchete... Gabi, mas eles continuam naquelas tendas, eles continuam naquelas condições. Não, e Israel simplesmente está anunciando que vai fazer a sua fronteira avançar até o rio Litani, que é tomar um terço, um quarto. E derrubar, vocês devem ter visto, derrubar as pontes. Sim. 800 mil libaneses do sul passaram por essas pontes para o norte, dizendo, olha, quando acalmar a situação, nós voltamos. Sem ponte, eles não voltam mais, que é isso que o Israel disse. Sim. Então é uma tomada de território, né? Israel está tomando território. É uma posição que, para o Líbano, é dramático, porque aquilo é território libanês há milênios. Né? Para a situação, e a culpa vai ser de que é pessoal do Hezbollah, não são todos do Hezbollah. Eles são xiitas, mas não são todos do Hezbollah. O Líbano é uma colcha de retalhos religiosa de várias situações. O Líbano é um país muito especial. Então, o quadro do Líbano, é provável que a guerra no Líbano continue, eu ouso dizer, Rodrigo, independente do Irã. Sim. Porque são interesses muito próprios, inclusive da extrema-direita israelense, que quer ampliar os colonos. É uma realidade muito dura. Uhum. A guerra iraniana é a realidade concreta de o que é que você faz com o crescimento. Desculpe, é chato para burro ficar falando dessas coisas. O que é que você faz com o crescimento do PIB no mundo? A Organização Mundial do Comércio, junto com a UNCTAD, a questão de um mês antes do início da guerra, tinha avisado as tarifas do jeito que estão, mesmo como eles são, porque a tarifa nos Estados Unidos saiu de 2% médio, 2,5% médio, para 17% médio, isso porque ele recuou. Isso significa multiplicar as tarifas por 5. Isso significa que o consumidor americano vai pagar a diferença de preço.
Não vai comprar. Então vai parar no mundo muita gente que vende para o maior mercado. Tudo isso já era suficiente para o comércio derrubar em 1,5%. Voltar, por exemplo, a mais ou menos 3% de crescimento, quando foi 4,4% no ano passado, 2025. Com a questão do petróleo, isto vai para o inimaginável. É disso que nós estamos falando. Não há dúvida alguma que o mercado financeiro está preocupado, mas quem tem a atribuição de fazer a comida chegar na casa das pessoas todo santo dia está preocupado com isso, porque inflação quer dizer juro alto. Juro mais alto quer dizer PIB menor. PIB menor quer dizer menos emprego e menos renda, até na Suécia. Sim. Até lá, ninguém vai escapar. Nós já vimos outras crises. É só lembrar das crises de 80, das crises de 95, da crise de 2001. Se alguém quiser ter memória, consulta o que aconteceu no mundo em 2009 e 2010. Olha lá. É algo semelhante. Então, quando nós estamos olhando para isso, o Irã, de certa forma, está dizendo, olha, para nós vai ser muito difícil. Mas nós temos como fazer vocês... Nós temos onde bater, onde mais dói. É isso. Exatamente. É isso que o Irã está fazendo. O Irã... Não adianta a Caroline Levitt dizer vai sair o fogo dos infernos para cima do Irã. O Irã olhou para ele e falou, olha, mais fogo dos infernos, sem brincar, viu, Gabi? Com uma ameaça que é para valer, não é para nós. Se passar do limite os bombardeios, e os fatos já provaram, atenção, eles atacaram Dimona. Eles quem? Os iranianos. Dimona é o central nuclear israelense, na sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado. O Haaretz, que é o jornal israelense, estampou uma manchete que é que todo mundo pode ler porque está em inglês, não tem nenhuma dificuldade. O Haaretz estampou uma manchete na manhã de sábado, eu vi e fiquei assustado. Noite terrível, assinado Netanyahu. É isto. O Irã tem capacidade para fazer um estrago desse porte. Se ele for apertado mesmo com uma destruição brutal, ele já avisou. Ele vai atacar as usinas elétricas, o que significa atacar dessalinização em todos os países árabes. Dubai não vai ficar só com 100 freguês para aquele seu restaurante de 8 estrelas. Matéria do Financial Times, fantástico. Dubai não vai ficar só sem freguês para esse restaurante. Olha, eu ouso dizer que juiz com os nossos penduricalhos todos não tem grana para comer naquele restaurante. Então, é meio complicado. Né? Então, se nós estamos olhando para esse quadro, né, dessalinizar, atacar as usinas de dessalinização, equilibra o jogo, gente. Ô, professor, e essa reunião que deve acontecer, né? O Reino Unido e a França anunciaram que vão comandar nessa semana uma reunião virtual para discutir a reabertura do Estreito de Hormuz. E estão esperando a participação de chefes militares de dezenas de países, né? Cerca de 30 países que estão dispostos a abrir a passagem, formar uma coalizão, pelo que eles estão falando. Eu queria saber o que a gente pode esperar dessa reunião também. Qualquer babá de criancinha pequena sabe que quando o nenê está agitado, você precisa dar um brinquedinho para ele, um chacoalhinho para ele. É disso que nós estamos falando. É disso. Quem vai comandar isso aí? Quem é que vai colocar... Sabe quanto custa um contratorpedeiro? Eu não estou falando só de um petroleiro. Ele é mais caro que um contratorpedeiro. Você vai colocar para passar em mina submarina. É isso. Quem vai fazer isso? De que jeito? Porque o Hormuz já provou na Guerra de 80 como é fácil ser minado. Né? Na Guerra de 80 do Irã e Iraque, o minar Hormuz... Gabriela, minar Hormuz tem região no estreito, áreas no estreito, que tem 10 quilômetros com apenas 60 metros de profundidade. Nós não somos técnico militar, mas qualquer um pode entender
que fica bem fácil colocar sucessivas minas submarinas num lugar desse. Como é que você vai fazer? Do que você está falando? E o que é que resolve você reabrir Hormuz quando o Fujairah está fechada? Que você não tem onde escoar a produção de petróleo, você não tem a estrutura de refinaria e de escoamento. O Irã não está brincando, ele não está falando da boca para fora. O Pentágono avisou desde antes, não faz essa guerra, nós não estamos preparados para isso. Será que os generais do Pentágono sabiam o que estavam falando? Vocês viram que quando, de alguma forma, isso tudo, sem a gente brincar com um fato, né? Nós já comentamos isso aqui. A derrubada do F-35 comprovada, deve ter tido outras, porque teve F-15, mas aí não se comprovou. A derrubada do F-35 comprovada, que o Axios foi um furo deles do site americano, e depois todo mundo comprovou, essa derrubada sinaliza que a capacidade do Irã, técnica, militar, foi recuperada com o mesmo padrão tecnológico que tem o F-35. Para derrubar um F-35, você precisa de uma bateria de míssil no mesmo padrão tecnológico. Vamos responder uma perguntinha simples. Quem será que tem essa bateria? Quer dizer que a Rússia deu uma ajudazinha. Se não foi coisa pior, se não foi a China. Quando você olha para isso, o jogo não é de criancinha. Esse jogo é profissional. Né? E eu acho que, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, talvez, né, nós temos que voltar a comentar sobre o quanto o senhor Trump está um pouquinho apartado da realidade. Completamente. Sabe quem é que está perto da realidade? Scott Bessent, o secretário do Tesouro, que em silêncio, na sexta-feira, o Financial Times deu na primeira página, no alto da dobra. Na sexta-feira, o Scott Bessent, em silêncio, nós aqui não comentamos um pouco, tirou todas as sanções do petróleo iraniano, que é para ver se consegue dar alguma oferta de petróleo a mais para baixar preço. Espera aí, como é que é? Quer dizer que eu estou atacando o Irã, estou fazendo tudo isso, e eu levanto as sanções. Quer dizer que o Irã está batendo onde dói, né? Exatamente. Ponto importantíssimo aqui que traz o professor Trevisan, e eu aqui queria trazer uma declaração do Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, gente, falando que a guerra no Irã está fora de controle e corre o risco de se alastrar. O Guterres pediu para que Estados Unidos e Israel interrompam os ataques, assim como cobrou o Irã para parar de retalhar os países vizinhos. A gente tem um trecho dessa fala, vamos ouvir, a gente já volta a conversar a respeito desse assunto. Vamos lá. Poucas horas depois do início da guerra no Oriente Médio, alertei que os combates ofereciam um risco de desencadear uma reação em cadeia que ninguém conseguiria controlar. Mais de 3 semanas depois, a guerra está fora de controle. O conflito ultrapassou os limites que até mesmo os líderes consideravam inimagináveis. O mundo encara a iminência de uma guerra ainda maior, uma onda crescente de sofrimento humano e um choque econômico global ainda mais profundo. Isso foi longe demais. This has gone too far. É uma declaração, assim, firme, né? Importante, mas ao mesmo tempo olhando na retrospectiva com tudo que a gente viveu. O efeito da ONU, né? Também, né, Chico, professor, também é bastante difícil Eu infelizmente, assim, não sou muito de citar o Stalin, mas é a famosa, quando disseram para o Stalin que o Papa estava apoiando não sei quem, ele falou assim, quantas divisões tem o Papa? Né? Então, assim, quantas divisões tem a ONU, né? Quantas divisões tem a ONU? Foi em alta isso aí. O Churchill queria fazer um negocinho, convidar o Papa, e o Stalin matou a pau, né? Olhou para o Roosevelt e perguntou para o Roosevelt, para perguntar para o Stalin, né? Quantas divisões tem o Papa? Se ele não tem divisão nenhuma, não vai sentar aqui. Divisão já bastamos você. Já estava lá o Churchill, né? Que não tinha mais tanta divisão assim para estar lá sentado. Mas então, paciência. O Guterres não tem lá muitos contra-torpedeiros para abrir o Estreito de Hormuz. Não tem nenhum. Não. O problema, na verdade, né, é sobre a declaração
Gutierrez, com todo o respeito, é um bom diplomata, uma pessoa muito bem intencionada, não é? Está fazendo a declaração que se espera dele, né? É uma declaração quase que obrigatória, né? A não ser o secretário da ONU, o secretário-geral da ONU, quem é que tem autoridade? Não vou nem falar em autoridade moral. Quem é que tem autoridade, de alguma forma profissional, para dizer, olha, senhores, está saindo do controle. E o que nós estávamos conversando há minutos atrás é sinal disso. O que nós vamos esperar? Eu vi um artigo no Wall Street Journal que é impressionante, Rodrigo, impressionante, sobre as possibilidades do petróleo bater em $200. 200. Olha a tua cara. É isso, Rodrigo. Qualquer pessoa com um pouco de bom senso lê aquele artigo e diz, vamos devagar, gente, porque o artigo é um artigo técnico. Petróleo, repito pela 10ª vez, petróleo igualzinho banana. Quando no supermercado não tem banana, a pouca que tem fica cara. Lá pra cima. Exatamente. Então, de algum modo, quando você olha para um quadro como esse, é mais que compreensível a declaração do secretário-geral, só que, é claro, o Rodrigo matou a pau, né? Quantas divisões tem, que tipo de autoridade ele tem, ele nunca foi consultado por ninguém, nem pelo Irã, ou pelos Estados Unidos, ou por Israel, nunca foi obedecido nesta guerra e nas anteriores mais imediatas. A ONU vem num desgaste de produção. Sobre a ONU é uma situação concreta, né? Ela é muito ruim, é muito fraca e tudo mais. Experimenta viver sem a ONU. É o que nós temos, né? É o que o mundo conseguiu criar depois da barbárie da Segunda Guerra. É o que conseguiu criar depois de 60 milhões de mortos e 2 bombas atômicas. É o melhorzinho que nós fizemos no planeta. É o melhor que nós fizemos. Vai anular isso aí? Podemos experimentar viver sem ela e ver o que acontece. Porque o poder de veto no Conselho de Segurança significa instância final, Rodrigo. É isso que significa o poder de veto. Né? Antes de você ir para uma situação incontrolável. É isso que ele está avisando. Exatamente. Professor, prazer te receber aqui mais uma vez, apesar desse cenário que continua bastante complexo, para dizer o mínimo aqui, né? Para pegar bem leve. Como me disse uma aluna minha, professor, quando é que o senhor vai falar de flores? Eu falei, vai ficar devendo por enquanto, né, professor? Vai ficar devendo, minha querida. Tá difícil, eu acho que vai levar um tempo, né? Valeu. Meus caros, muito obrigado pela conversa, sempre muito boa, muito obrigado, boa noite a todos, um abração. Boa noite, professor. Abraço, professor, sempre um prazer te receber aqui no N2 também. E, gente, vamos daqui a alguns segundos para a nossa provocação histórica com o professor Lindener Pareto, que hoje entrevista o Camilo Vanucchi para falar do Brasil Nunca Mais, né? Um livraço, aliás. E acho que é uma oportunidade, mais uma vez, da gente relembrar a nossa história, né? Tem o 31 de março, que é o dia do golpe, e ontem na Argentina, uma multidão na rua lembrando os 50 anos da implantação da ditadura na Argentina, que foi também me deu uma inveja, cara. Todos os clubes de futebol, todas as divisões, lembrando a memória da ditadura. E aqui a gente nunca vai ter isso, né? É isso. Os clubes são tudo ali, o contrário, tá tudo com o Bolsonaro. Pelo amor de Deus. É lamentável, Chico. Olha, tivemos a nossa enquete hoje, quando a gente conversou sobre a CPMI do INSS, deve ser prorrogada? Não, 65%, sim, 35%. Vamos ver como é que vai ficar essa história lá no Supremo Tribunal Federal. Também está andando dentro do Congresso, os parlamentares querendo, então, né, se for um plano B, como disse a Elô, por uns 15 dias. Vamos ver como é que essa história vai caminhar. E quero agradecer também a nossa audiência, Maria Helena, Marta Souza, Irani Cruz, Rosângela Rufo, Helena Souza e toda a nossa comunidade aqui do ICL, que, aliás, mais uma vez está de parabéns pelo prêmio de melhor casa. Mostra de novo. Excelente a gente terminar aqui. Gabi, você que recebeu. Assim, então, a Gabi que recebeu lá com a Vivi todos ontem. nós, Rodrigo, todos nós então recebemos. Olha lá, dá um pedacinho do seu braço aqui também. Que maravilha, cara. Representando todo mundo, toda a nossa equipe. Valeu, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais.
Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.